Audiolivro A Nova Ordem Luiz Gushiken. Lançado pela Fundação Perseu Abramo. Presidente: Paulo Okamoto. Vice-presidenta: Vivian Farias. Ellen Coutinho, Nayara Raiol, Alberto Cantalice, Arthur Henrique, Carlos Henrique Árabe, Jorge Bittar, Walter Pomar e Virgílio Guimarães. Conselho Editorial: Albino Rubim, Alice Ruiz, André Singer, Clarice Paradis, Conceição Evaristo, Dainis Carepovs, Emir Sader, Hamilton Pereira, Laís Abramo, Luiz Dulce, Macaé Evaristo, Márcio Meira, Maria Rita Kel, Marisa Midori, Rita Ciparri, Silvio Almeida, Tássia Rabelo e Walter Silvério. Diretor da editora: Carlos Henrique Árabe. Coordenador editorial: Rogério Chaves. Assistente editorial: Raquel Costa. Coordenação do projeto: Fernanda Otero. Organização do original: Fernanda Otero, Luiz Azevedo, Antônio de Pádua Maia, Ricardo Berzoini e Washington Araújo. Preparação e revisão: Fernanda Otero, Paulo Rogério Nunes, Cláudia Andreotti e Angélica Ramacchiotti. Projeto gráfico, diagramação e capa: Antônio Kel. Arte da capa gentilmente cedida por Catarina Gushiken. Título: Samurai Zen. Técnica: nanquim sobre papel. Formato: original, 25 por 38 centímetros. As imagens que registram a militância política e sindical de Luiz Gushiken, presentes nesse livro, foram gentilmente cedidas por Esdras Martins. Audiolivro gravado nos estúdios da Rádio Dublin South FM, localizada em Dublin, na Irlanda. O texto, Uma Nova Ordem Mundial, o esgotamento do Estado Nacional, foi gravado e editado pela Rádio e TV no Ar do Instituto Nova União da Arte, em São Paulo. Audiolivro A Nova Ordem Luiz Gushiken. Lançado pela Fundação Perseu Abramo. Presidente: Paulo Okamoto. Vice-presidenta: Vivian Farias. Ellen Coutinho, Nayara Raiol, Alberto Cantalice, Arthur Henrique, Carlos Henrique Árabe, Jorge Bittar, Walter Pomar e Virgílio Guimarães. Conselho Editorial: Albino Rubim, Alice Ruiz, André Singer, Clarice Paradis, Conceição Evaristo, Dainis Carepovs, Emir Sader, Hamilton Pereira, Laís Abramo, Luiz Dulce, Macaé Evaristo, Márcio Meira, Maria Rita Kel, Marisa Midori, Rita Ciparri, Silvio Almeida, Tássia Rabelo e Walter Silvério. Diretor da editora: Carlos Henrique Árabe. Coordenador editorial: Rogério Chaves. Assistente editorial: Raquel Costa. Coordenação do projeto: Fernanda Otero. Organização do original: Fernanda Otero, Luiz Azevedo, Antônio de Pádua Maia, Ricardo Berzoini e Washington Araújo. Preparação e revisão: Fernanda Otero, Paulo Rogério Nunes, Cláudia Andreotti e Angélica Ramacchiotti. Projeto gráfico, diagramação e capa: Antônio Kel. Arte da capa gentilmente cedida por Catarina Gushiken. Título: Samurai Zen. Técnica: nanquim sobre papel. Formato: original, 25 por 38 centímetros. As imagens que registram a militância política e sindical de Luiz Gushiken, presentes nesse livro, foram gentilmente cedidas por Esdras Martins. Audiolivro gravado nos estúdios da Rádio Dublin South FM, localizada em Dublin, na Irlanda. O texto, Uma Nova Ordem Mundial, o esgotamento do Estado Nacional, foi gravado e editado pela Rádio e TV no Ar do Instituto Nova União da Arte, em São Paulo. Uma Nova Ordem Mundial, o esgotamento do Estado Nacional, Luiz Gushiken. 1. A desordem mundial e o colapso iminente. Qualquer cidadão informado e atento ao que ocorre na arena mundial deve estar sendo tomado de uma angustiante sensação, de uma profunda inquietude em face dos tumultuosos acontecimentos que abalam o mundo. Uma retrospectiva do século passado constata que a lógica da Guerra Fria, imperante nesse período e baseada no confronto entre duas ideologias opostas, havia imposto uma visão simplificadora do futuro. Daqueles dois campos, antagônicos, originavam-se distintos alinhamentos políticos e militares. Conformavam-se diferentes visões de mundo e determinavam-se valores sociais e individuais. O aniquilamento de um desses polos era entendido como condição para a pujança do outro. Entretanto,
o desmoronamento do Império Soviético não se fez suceder por uma expansão do capitalismo como imaginavam seus ideólogos, tampouco por uma nova ordem mais tranquilizadora. Em realidade, tudo indica que o mundo entrou numa nova fase perigosamente crítica, povoada de uma profusão de eventos catastróficos, imprevisíveis, desequilibradores e de impressionante velocidade. Há graves indicadores de que caminhamos celeremente para uma grande desagregação de caráter caótico e cataclísmico, sem qualquer rumo definido. Nesse final do século XX, tudo parece ser imprevisível, principalmente os grandes acontecimentos políticos e sociais, de que é exemplo notável o desmoronamento do Império Soviético. E tudo parece ser fugaz. O levante dos negros na metrópole de Los Angeles há 3 anos, as imagens do canhões de Boris Yeltsin explodindo o parlamento e que há poucos meses estarreceram o mundo, o impeachment do presidente da República, Fernando Collor de Mello, que sacudiu o Brasil, hoje aparecem como remotas lembranças. Assim parece acontecer com quase tudo. Nesse final de século XX, a desagregação e a unificação se apresentam como tendências simultâneas. Quando a comunidade europeia tenta um salto histórico, rompendo seculares barreiras nacionais na busca de um novo patamar de unidade, em vários países, o fanatismo religioso, acompanhado de um nacionalismo desenfreado, divide povos, sacode o mundo e dissemina o terror nas áreas onde penetra. Nesse final de século XX, as incertezas são enormes. As geopolíticas dos países que no período da Guerra Fria possuíam uma lógica linear, que tornava fácil o posicionamento estratégico, pois se baseavam num simples confronto ideológico, comunismo versus capitalismo, hoje se enredam em ações ad hoc incapazes de traçar uma estratégia global e de prazo duradouro. As forças armadas da maioria dos países, que tinham seu suporte ideológico lastreado no combate ao comunismo, hoje carecem de uma identidade que as legitime. Conflitos em seu estado latente podem convulsionar o mundo. Quando, por ordem expressa do seu presidente da República, os Estados Unidos da América atacam militarmente a residência de Gaddafi, presidente da Líbia, é imperiosa uma resposta à questão que suscita: quem está certo? Bush, que exige a extradição dos terroristas líbios, responsáveis pela morte de centenas de civis em ação terrorista, ou Gaddafi, que aceita a extradição, desde que sejam julgados por um tribunal internacional e não pela Corte Suprema Americana? Recentemente, essa mesma Corte Suprema tomou uma decisão que fere a soberania de outros países, pois permite que autoridades americanas possam praticar o sequestro em território alheio. Como ficará o mundo se semelhante medida se generalizar? Pela primeira vez na história recente, a questão da ética na política é tema de grandes debates nacionais, sendo o Brasil, Itália e Japão os exemplos mais conhecidos de países onde a depuração das instituições políticas, contaminadas pela corrupção, não encontra paralelo em suas respectivas histórias políticas. Epicentro da crise em muitos países, a degeneração moral dos governantes é deslevada no bojo de verdadeiros vendavais de desdundamento. Lideranças nacionais são mostradas em íntima relação com os esquemas de corrupção e as entranhas da política são expostas à ira pública. A teoria política de Maquiavel, que ainda norteia o pensamento político contemporâneo, parte da presunção de que o homem é inerentemente mau, concebendo a esfera pública apenas como espaço para disputas de poder, em que o discurso da ética é instrumentalizado a ponto de não distinguir-se da mera retórica. Esta concepção está agora sendo repudiada por ações de massa. Acaso este fenômeno representa uma inflexão no mundo da política? A democracia, amparada numa imprensa livre e num poderosíssimo arsenal de comunicação de massa, não haverá de impor uma nova forma de relacionamento entre o cidadão e a esfera pública? O final deste século XX é o mundo das comunicações de massa. Este invento humano notável rompe fronteiras, cria simultaneidades impensáveis no passado, altera hábitos e costumes, estimula ações, atravessa tempos e espaços, altera comportamentos sociais, amplia o pequeno e diminui o grande, entorpece e também educa mentes. Enfim, trata-se de instrumento benéfico e perigoso ao mesmo tempo. Depende de quem o manipula. Não por acidente, é chamado de o quarto poder. O final do século XX é também o mundo das grandes tensões.
num ambiente de delicados conflitos de natureza econômica entre países pobres e ricos, a deificação do livre mercado como solução destes problemas exacerba tensões internas nos países. Até quando nações endividadas, com populações vivendo em grau extremo de miséria, continuarão sendo exportadoras de capital a países ricos e monitoradas por órgãos internacionais, meros apêndices destes mesmos países ricos? É possível resolver a aflitiva questão do narcotráfico somente com a repressão armada, quando os governos dos países produtores de coca, como Bolívia, Colômbia, Peru, são impotentes para eliminar esta agricultura que gera renda e emprego? Não será uma nova divisão mundial do trabalho que garanta outras alternativas para aqueles países a principal solução para um problema que traumatiza o mundo? Como o mundo administrará os conflitos futuros, quando a mercantilização de artefatos nucleares poderá fortalecer um número considerável de países e, perigosamente, ufanar maus governantes? Como agirão países como a Ucrânia, a Bielorrússia, o Cazaquistão, possuidores de armamentos nucleares, num quadro interno de desagregação administrativa, corrupção no poder e com um povo destroçado e faminto? Até quando o Japão, dotado de sofisticado aparato tecnológico, resistirá à tentação de uma força armada interna, quando a China já é possuidora de artefatos nucleares e a Coreia do Norte insinua possuí-los? O século XX é também pleno de contradições no campo do pensamento. O desenvolvimento das ciências e das tecnologias avançadas permitiu ao homem um domínio sobre a natureza em grau de capacitação e de rapidez que não tem paralelo na história humana. Sob este aspecto, o século XX pode ser chamado de o século das luzes, ainda que em face da miséria material reinante na maioria da humanidade, também possa ser denominado o século da exclusão social. Mas o paradoxo na área do conhecimento é visível quando se compara o avanço no campo da física, matemática, química, biogenética, astrofísica, etc., com o campo das ciências social e política. O desmoronamento do Império Socialista é, neste sentido, exemplar. Nenhuma mente humana conseguiu prever, com um mínimo razoável de antecipação, o mais extraordinário evento político deste final de século. E ninguém sabe como vão terminar seus efeitos desequilibrantes que sacodem o mundo. A incapacidade dos mais refinados pensadores em capturar com antecedência acontecimentos que alteram os rumos da história parece ser revelador de que algo ocorre nas entranhas das sociedades, cuja natureza, extensão e profundidade difere de outros processos político-econômicos sociais. E a propósito deste algo novo e ainda indecifrável, que celeremente percorre as veias da sociedade, convém atentar para as reflexões de alguns pensadores. Ottavio Ianni, em A Sociedade Global, analisando a problemática do mundo contemporâneo, afirma, abre aspas, talvez se devesse dizer que terminou um ciclo particularmente importante de lutas de classes em escala nacional e internacional. Esse pode ser apenas um ponto de inflexão histórica, assinalando o fim de um ciclo e o começo de outro. Sob vários aspectos, pode-se dizer que aqui começa a história novamente. Fecha aspas. Em resumo, o colapso moral dos governantes, a decadência das instituições políticas, o declínio da religião no Ocidente como força social e indutora de comportamentos sociais, a beligerância religiosa do fanatismo islâmico, a proliferação de armas nucleares em vários países, a miserabilidade material e espiritual de grandes contingentes do mundo, o enfraquecimento dos laços de família no mundo contemporâneo, a onda crescente do preconceito racista e nacionalista, os grandes distúrbios sociais das grandes metrópoles, tudo isso tem conformado uma situação de extrema gravidade e desafiado os mais argutos pensadores e líderes políticos na busca de uma resposta adequada a estes titânicos problemas. Indubitavelmente, parece que o mundo de hoje é um vulcão prestes a explodir. 2. O neoliberalismo e a deificação do mercado. A grande questão, pois, que neste momento a etapa histórica nos coloca é a seguinte: que utopia pode mobilizar mentes e corações para fazer crer que,
Em horizonte não longínquo, o mundo poderá se humanizar? Como transformar o mundo cujo padrão atual é baseado no conflito e fazer prevalecer a harmonia e a cooperação? Quais os novos paradigmas que deveriam orientar os homens? As questões acima suscitadas, por certo, não encontrarão respostas na atual política predominante no mundo, denominada neoliberal ou moderna, que dá primazia ao mercado e minimiza o papel do Estado, que intenta a abolição de barreiras dos países fracos com a finalidade de desovar o estoque de mercadorias das transnacionais. Nessa visão ideológica, os impulsos dos indivíduos, bem como os das instituições, são alimentados principalmente pelas forças concorrentes do mercado. Não há necessidade de uma profunda transformação dos valores humanos. Não se reconhece a premência de novas instituições, ou seja, não se reconhece a necessidade de uma nova ordem mundial. Em verdade, a ideologia neoliberal, difundida pelas nações mais poderosas como a fórmula salvadora para os males da economia, tem sido um remédio prescrito basicamente para os países fracos. Tenta fortalecer a crença de que o Estado é figura indesejável tanto na exploração direta de atividade econômica como no papel de agente regulador e normativo da economia. Na visão neoliberal, o mercado é autorregulador da economia e a dinâmica de suas forças internas, cegas na verdade, expressam apenas vontades individuais em regime de superior liberdade, do que se depreende que o planejamento estatal na área econômica é uma restrição à própria liberdade. A falácia da ideologia neoliberal, que erige o individualismo econômico como pilar da economia, é, entretanto, desnudável numa simples constatação da realidade do mercado, onde a desigualdade nas oportunidades, nos direitos, nas obrigações, etc., é sua marca preponderante. A hipocrisia é também flagrante nas relações entre as nações. Nas mais poderosas, pode-se praticar o protecionismo econômico e fortalecer o Estado. Nos fracos, impõe-se a abolição de fronteiras e a desativação do Estado. A assimetria de critérios é a medida de justiça que o neoliberalismo propõe. 3. O esgotamento do Estado Nacional, a raiz do caos. O processo de colapso do mundo contemporâneo, os efeitos de desagregação em toda a linha das atividades humanas e manifestos de forma evidente no mundo, parece indicar que tais fenômenos em curso, mais que simples ajustes transitórios, são prenúncios de uma ruptura histórica, cuja natureza e envergadura exigem a compreensão do seguinte fenômeno. O Estado Nacional, baluarte de uma etapa da humanidade e em cujo interior se localizavam as respostas para o drama humano de cada povo, esgotou-se. Como uma forma determinada de organização da humanidade, o Estado Nacional exauriu suas forças intrínsecas, responsáveis pelo atual estágio de civilização, e os princípios básicos que foram determinantes em sua evolução histórica, qual sejam a soberania nacional e a autodeterminação, sofreram tão profunda relativização que hoje faz-se necessário repensá-los. O sociólogo e militante político Herbert de Souza, o conhecido Betinho, observa que o fenômeno de um capital produtivo mundial tende a, abre aspas, dissolver as formas antigas de organização e estruturação do poder político ao nível das nações e do mundo, e, portanto, coloca-se ante os Estados nacionais como um novo programa que escapa e desafia as suas bases nacionais limitadas. Subitamente, pareceria que os Estados soberanos se sentem nus. Conceitos como soberania nacional e força econômica nacional, curiosamente, perdem o sentido, fecha aspas. O professor Otávio Ianni, em seu livro A Sociedade Global, também é enfático, abre aspas. A reprodução ampliada do capital, compreendendo a concentração e a centralização, o desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção em escala mundial, tudo isso reduz drasticamente ou mesmo elimina qualquer possibilidade de projetos nacionais. Isto é, qualquer projeto nacional somente pode ser proposto e realizado a partir do patamar estabelecido por uma economia política de âmbito mundial. A sociedade global já é uma realidade não só em termos econômicos, mas também políticos, sociais e culturais.
Fecha aspas. Ao longo de suas evoluções históricas, os Estados nacionais mantiveram entre si relações políticas onde o conflito foi a marca preponderante. A belicosidade e a política de tensionamento, que serviram de base para invasões, anexações, ocupações e os mais variados tipos de colonialismos e imperialismos, marcaram uma trajetória e uma época. Mas na era do esgotamento dos Estados nacionais como forças independentes e autônomas, que coincide com a época das armas nucleares, e na qual a humanidade se vê confrontada, pela primeira vez em sua história, com a possibilidade de sua autodestruição, bem ilustrada nas palavras do militante político Giuseppe Vaca, quando afirma que, abre aspas, o sentido da nossa época é determinada pelo fim da imortalidade do gênero humano, fecha aspas. O conflito como modus vivendi haverá de ceder espaços para um novo tipo de relacionamento entre as nações, que seja mais cooperativo e equânime em seus princípios. E, certamente, a introdução da solidariedade ativa entre as nações e, de outro lado, uma redução na sua taxa de conflito inaugurará algo inédito na história, carregada de imensas potencialidades para o progresso humano. Por conseguinte, tudo parece indicar que o alto grau de beligerância ainda manifesta em grande parte do mundo contemporâneo sob as formas de exacerbações nacionalistas e guerras étnicas e raciais, não representa uma nova tendência histórica. Antes, parece indicar que são os últimos estertores de uma situação histórica em declínio e, ao mesmo tempo, o prenúncio de que algo novo está sendo gestado no ventre de um mundo velho em desagregação. O governo supranacional, o futuro do Estado. Quando se afirma que o Estado Nacional está esgotado, não se quer negar a existência de componentes nacionais como língua, hábitos, cultura e estruturas políticas, etc. Tampouco ocultar uma intenção de suprimi-los, enquanto expressões de um povo. Quer indicar, entretanto, que suas aflições e necessidades, antes resolvidas no âmbito exclusivo das instituições nacionais e de conformidade com seus valores, não são mais passíveis de solução nos marcos do Estado Nacional. A miséria de 2/3 da humanidade que impera no mundo atual não será resolvida a partir da ação autônoma de cada país, como se a somatória de suas ações parciais redundasse numa solução global. Esta limitação, entretanto, não é facilmente perceptível. Cada povo considera que seus problemas serão resolvidos pelo governo de seu próprio país, de forma autônoma e independente, ainda que tenha consciência dos laços e relações que os países desenvolvem entre si. Tal contradição parece revelar que o pensamento nacional, originado e desenvolvido durante séculos de percurso histórico, mantém, na consciência cultural e política, elementos que a realidade concreta já superou. Grande parte das tensões que o mundo vivencia, principalmente no campo da política, origina-se desta contradição. A superação, pois, das amarras de um mundo limitado em suas instituições e valores deve ensejar perspectivas inéditas. Esgotado o Estado Nacional, trata-se de organizar os homens em níveis jamais imaginados, dotá-los de uma consciência com conteúdo novo que os façam prosseguir em processos evolutivos rumo a uma maturidade hoje ausente. Tão candentes questões, inquestionavelmente, são certamente merecedoras de profundas reflexões. Meritória é a atitude daqueles que ousam buscar respostas por mais visionárias que sejam suas conclusões. Convém, pois, resumir o pensamento de dois intelectuais que, aprofundando a temática acima esboçada, elaboraram uma sofisticada e revolucionária resposta a estas questões. Giuseppe Vaca, eminente parlamentar e teórico do antigo Partido Comunista Italiano, hoje PDS, em brilhante ensaio denominado Notas para um Programa Comunista e Socialista, com enfoque verdadeiramente revolucionário, levanta a ideia de um governo mundial lastreado num novo princípio político, o da unidade solidária do gênero humano. No entender de Vaca, a interdependência entre as nações tem sido até o presente momento administrado sob o modelo do antagonismo e do domínio entre os estados, a partir de noções dicotômicas superadas: amigo, inimigo, política, guerra. E,
assim potencializando os riscos de autodestruição da humanidade. No seu entender, o fim da economia nacional em face da interdependência entre as nações conclui o ciclo dos reformismos nacionais e somente uma política de cooperação poderá evitar os traumas de velha ordem agonizante. Diz Vaca, abre aspas, a ideia moderna de comunismo é um projeto de unidade solidária do gênero humano. Esta unidade é concebida, portanto, como elaboração nunca plenamente acabada das diferenças e das capacidades dos indivíduos, dos grupos sociais, das etnias, das culturas e das nações. Somente uma concepção política corresponde a esta visão do desenvolvimento possível da humanidade, a democracia como meio e como fim. O desenvolvimento pleno da democracia postula, então, a superação da ordem mundial baseada no papel protagonista dos Estados-nações. Isso requer a cooperação entre os povos, as formas mais variadas de integração supranacional, na interdependência e na reciprocidade, o desenvolvimento de elementos de governo mundial caracterizados por institutos inéditos de democracia internacional, fecha aspas. Mas o desenvolvimento intelectual mais pleno, mais acabado, em relação às questões que envolvem os dilemas do mundo contemporâneo, seus impasses e suas perspectivas parecem encontrar-se nos trabalhos do intelectual religioso Shoghi Effendi, que, em Chamado às Nações, assim se pronuncia, abre aspas. A unificação da humanidade inteira é o distintivo da etapa da qual a sociedade humana atualmente se aproxima. A unidade de família, a de tribo, a de cidade-estado e a de estado-nação foram sucessivamente tentadas e completamente estabelecidas. A unidade do mundo é agora a meta a qual a humanidade, em sua aflição, dirige seus esforços. O processo de formar nações já chegou ao fim. O que podem significar estas palavras profundas, senão a limitação inevitável da soberania nacional restrita, como prólogo indispensável à formação da futura união de todas as nações do mundo? Alguma forma de superestado mundial há de evoluir, cuja autoridade todas as nações do mundo cederão de boa vontade todo e qualquer direito de fazer guerra, certos direitos de cobrar impostos e todos os direitos de possuir armamentos, além do necessário para a manutenção da ordem interna nos seus respectivos domínios. Tal Estado incluiria dentro de sua órbita um executivo internacional, capaz de exercer autoridade suprema e indiscutível sobre qualquer membro recalcitrante da comunidade. Um parlamento mundial, cujos membros seriam eleitos pelo povo nos seus respectivos países e cuja eleição seria confirmada pelos respectivos governos, e um Supremo Tribunal, cujas decisões teriam efeito compulsório, mesmo no caso de as partes envolvidas não concordarem voluntariamente as questões à sua consideração. Um idioma mundial será criado ou escolhido dentre as línguas existentes e será ensinado em todas as escolas de todas as nações federadas como auxiliar à língua nativa. Uma escrita mundial, uma literatura mundial, um sistema uniforme de moeda, de pesos e medidas simplificarão e facilitarão o intercâmbio e entendimento entre as nações e raças da humanidade. Em tal sociedade mundial, a ciência e a religião, as duas forças mais potentes da vida humana, serão reconciliadas, assim cooperando e desenvolvendo-se harmoniosamente. Os recursos econômicos do mundo serão organizados, suas fontes de matérias-primas serão coordenadas e desenvolvidas, e a distribuição de seus produtos será regulada de um modo equitativo. Longe de ter em mira a subvenção dos alicerces da sociedade existente, ele procura alargar sua base e remodelar as instituições de acordo com as necessidades de um mundo sempre em transição. Não pode estar em conflito com nenhuma obrigação legítima, nem minar qualquer lealdade essencial. Seu fim não é abafar a chama de um patriotismo são e inteligente no coração dos homens, nem abolir o sistema de autonomia nacional, que é tão indispensável como freio dos males da centralização excessiva. Não desconsidera tampouco, tenta suprimir as diversidades de origem étnica, climática, histórica, idiomática e de tradição, de pensamento e costumes que diferenciam os povos e as nações do mundo. Exige uma lealdade mais ampla,
uma aspiração maior que qualquer outro que jamais animou a raça humana. Insiste em que os impulsos e os interesses nacionais sejam subordinados às necessidades de um mundo unificado. Repudia a centralização excessiva por um lado e, ao mesmo tempo, nega qualquer tentativa de uniformidade. Seu lema é a unidade na diversidade. Exige nada menos que a reconstrução e desmilitarização de todo o mundo civilizado, um mundo organicamente unificado em todos os aspectos essenciais de sua vida, e, não obstante tudo isso, infinitamente variado quanto às características nacionais das suas unidades federadas. Fecha aspas. A estupenda proposição de Chogyam Effendi é tão rica em proposições novas que convém analisar alguns de seus aspectos centrais. Esta nova visão de organização mundial, que parte da constatação da interdependência dos países, exige a unidade nas esferas econômica, social e política. Sua expressão institucional se assenta num sistema federado de nações, dotado de um poder legislativo, executivo e judiciário, e uma força militar internacional organizada para a defesa e manutenção das normas de um novo Código Internacional. Os princípios basilares nos quais são ordenadas estas novas instituições mundiais são cooperação mútua, solidariedade entre povos e proteção da humanidade. Neste sistema federado de nações, corpo único da humanidade, as diversidades étnicas, culturais, de língua, pensamento e hábitos devem ser compreendidas como expressões naturais e fecundas das diferenças do gênero humano e, portanto, constantemente renovadas. Afasta, por conseguinte, qualquer pretensão à uniformidade absoluta entre povos distintos. O esforço na busca desta nova ordem mundial não parte da crença de que os homens e as nações são perfeitos em sua conduta moral e desprovidos de interesses materiais. Longe disso. Parte, sim, da convicção de que a atual situação da humanidade, com todas as perversidades e tribulações que hão ainda de se manifestar, clama por uma ordem organicamente estruturada e equânime em seus princípios. Exige da raça humana uma mobilização e um esforço supremo para consagrar um novo convênio entre as nações, o estabelecimento de novas instituições, o ordenamento de novas cláusulas objetivas e bem definidas que deverão reger o mundo em novas bases. Neste tratado, compreensível à mais simples razão humana, as fronteiras e limites de cada país seriam claramente definidas, as relações entre governos, suas obrigações e direitos objetivamente delineados. Igualmente, os armamentos de cada país severamente limitados e controlados, e as consignas de paz e justiça mundiais içadas pelos países como centro de suas relações. Neste sistema, o princípio da força se subordina ao princípio da justiça. As nações poderão ter suas forças armadas próprias de autodefesa, exclusivamente para a solução das contendas internas, e caso haja insurgência belicosa por parte de alguma nação, aos princípios que regulam a harmonia do mundo, os países federados, através de sua força internacional, estarão autorizados a debelar os provocadores. Tal como no corpo humano, quando se procura evitar que uma ferida contamine e adoeça o corpo inteiro. 2. O neoliberalismo e a deificação do mercado. A grande questão, pois, que neste momento a etapa histórica nos coloca é a seguinte: que utopia pode mobilizar mentes e corações para fazer crer que, em horizonte não longínquo, o mundo poderá se humanizar? Como transformar o mundo cujo padrão atual é baseado no conflito e fazer prevalecer a harmonia e a cooperação? Quais os novos paradigmas que deveriam orientar os homens? As questões acima suscitadas, por certo, não encontrarão respostas na atual política predominante no mundo, denominada neoliberal ou moderna, que dá primazia ao mercado e minimiza o papel do Estado, que intenta a abolição de barreiras dos países fracos com a finalidade de desovar o estoque de mercadorias das transnacionais. Nessa visão ideológica, os impulsos dos indivíduos, bem como os das instituições, são alimentados principalmente pelas forças concorrentes do mercado. Não há necessidade de uma profunda transformação dos valores humanos. Não se reconhece a premência de novas instituições, ou seja,
não se reconhece a necessidade de uma nova ordem mundial. Em verdade, a ideologia neoliberal, difundida pelas nações mais poderosas como a fórmula salvadora para os males da economia, tem sido um remédio prescrito basicamente para os países fracos. Tenta fortalecer a crença de que o Estado é figura indesejável tanto na exploração direta de atividade econômica como no papel de agente regulador e normativo da economia. Na visão neoliberal, o mercado é autorregulador da economia e a dinâmica de suas forças internas, cegas na verdade, expressam apenas vontades individuais em regime de superior liberdade, do que se depreende que o planejamento estatal na área econômica é uma restrição à própria liberdade. A falácia da ideologia neoliberal, que erige o individualismo econômico como pilar da economia, é, entretanto, desnudável numa simples constatação da realidade do mercado, onde a desigualdade nas oportunidades, nos direitos, nas obrigações, etc., é sua marca preponderante. A hipocrisia é também flagrante nas relações entre as nações. Nas mais poderosas, pode-se praticar o protecionismo econômico e fortalecer o Estado. Nos fracos, impõe-se a abolição de fronteiras e a desativação do Estado. A assimetria de critérios é a medida de justiça que o neoliberalismo propõe. 3. O esgotamento do Estado Nacional, a raiz do caos. O processo de colapso do mundo contemporâneo, os efeitos de desagregação em toda a linha das atividades humanas e manifestos de forma evidente no mundo, parecem indicar que tais fenômenos em curso, mais que simples ajustes transitórios, são prenúncios de uma ruptura histórica, cuja natureza e envergadura exigem a compreensão do seguinte fenômeno. O Estado Nacional, baluarte de uma etapa da humanidade e em cujo interior se localizavam as respostas para o drama humano de cada povo, esgotou-se. Como uma forma determinada de organização da humanidade, o Estado Nacional exauriu suas forças intrínsecas, responsáveis pelo atual estágio de civilização, e os princípios básicos que foram determinantes em sua evolução histórica, qual sejam a soberania nacional e a autodeterminação, sofreram tão profunda relativização que hoje faz-se necessário repensá-los. O sociólogo e militante político Herbert de Souza, o conhecido Betinho, observa que o fenômeno de um capital produtivo mundial tende a, abre aspas, dissolver as formas antigas de organização e estruturação do poder político ao nível das nações e do mundo, e, portanto, coloca-se ante os Estados nacionais como um novo programa que escapa e desafia as suas bases nacionais limitadas. Subitamente, pareceria que os Estados soberanos se sentem nus. Conceitos como soberania nacional e força econômica nacional, curiosamente, perdem o sentido, fecha aspas. O professor Otávio Ianni, em seu livro A Sociedade Global, também é enfático, abre aspas. A reprodução ampliada do capital, compreendendo a concentração e a centralização, o desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção em escala mundial, tudo isso reduz drasticamente ou mesmo elimina qualquer possibilidade de projetos nacionais. Isto é, qualquer projeto nacional somente pode ser proposto e realizado a partir do patamar estabelecido por uma economia política de âmbito mundial. A sociedade global já é uma realidade não só em termos econômicos, mas também políticos, sociais e culturais. Fecha aspas. Ao longo de suas evoluções históricas, os Estados nacionais mantiveram entre si relações políticas onde o conflito foi a marca preponderante. A belicosidade e a política de tensionamento, que serviram de base para invasões, anexações, ocupações e os mais variados tipos de colonialismos e imperialismos, marcaram uma trajetória e uma época. Mas na era do esgotamento dos Estados nacionais como forças independentes e autônomas, que coincide com a época das armas nucleares, e na qual a humanidade se vê confrontada, pela primeira vez em sua história, com a possibilidade de sua autodestruição, bem ilustrada nas palavras do militante político Giuseppe Vacca, quando afirma que, abre aspas, o sentido da nossa época é determinada
pelo fim da imortalidade do gênero humano, fecha aspas. O conflito como modus vivendi haverá de ceder espaços para um novo tipo de relacionamento entre as nações, que seja mais cooperativo e equânime em seus princípios. E, certamente, a introdução da solidariedade ativa entre as nações e, de outro lado, uma redução na sua taxa de conflito inaugurará algo inédito na história, carregada de imensas potencialidades para o progresso humano. Por conseguinte, tudo parece indicar que o alto grau de beligerância ainda manifesta em grande parte do mundo contemporâneo, sob as formas de exacerbações nacionalistas e guerras étnicas e raciais, não apresentam uma nova tendência histórica. Antes, parece indicar que são os últimos estertores de uma situação histórica em declínio e, ao mesmo tempo, o prenúncio de que algo novo está sendo gestado no ventre de um mundo velho em desagregação. 4. O governo supranacional, o futuro do Estado. Quando se afirma que o Estado Nacional está esgotado, não se quer negar a existência de componentes nacionais como língua, hábitos, cultura e estruturas políticas, etc. Tampouco ocultar uma intenção de suprimi-los, enquanto expressões de um povo. Quer indicar, entretanto, que suas aflições e necessidades, antes resolvidas no âmbito exclusivo das instituições nacionais e de conformidade com seus valores, não são mais passíveis de solução nos marcos do Estado Nacional. A miséria de 2/3 da humanidade que impera no mundo atual não será resolvida a partir da ação autônoma de cada país, como se a somatória de suas ações parciais redundasse numa solução global. Esta limitação, entretanto, não é facilmente perceptível. Cada povo considera que seus problemas serão resolvidos pelo governo de seu próprio país, de forma autônoma e independente, ainda que tenha consciência dos laços e relações que os países desenvolvem entre si. Tal contradição parece revelar que o pensamento nacional, originado e desenvolvido durante séculos de percurso histórico, mantém, na consciência cultural e política, elementos que a realidade concreta já superou. Grande parte das tensões que o mundo vivencia, principalmente no campo da política, origina-se desta contradição. A superação, pois, das amarras de um mundo limitado em suas instituições e valores deve ensejar perspectivas inéditas. Esgotado o Estado Nacional, trata-se de organizar os homens em níveis jamais imaginados, dotá-los de uma consciência com conteúdo novo que os façam prosseguir em processos evolutivos rumo a uma maturidade hoje ausente. Tão candentes questões, inquestionavelmente, são certamente merecedoras de profundas reflexões. Meritória é a atitude daqueles que ousam buscar respostas por mais visionárias que sejam suas conclusões. Convém, pois, resumir o pensamento de dois intelectuais que, aprofundando a temática acima esboçada, elaboraram uma sofisticada e revolucionária resposta a estas questões. Giuseppe Vacca, eminente parlamentar e teórico do antigo Partido Comunista Italiano, hoje PDS, em brilhante ensaio denominado Notas para um Programa Comunista e Socialista, com enfoque verdadeiramente revolucionário, levanta a ideia de um governo mundial lastreado num novo princípio político, o da unidade solidária do gênero humano. No entender de Vacca, a interdependência entre as nações tem sido até o presente momento administrado sob o modelo do antagonismo e do domínio entre os estados, a partir de noções dicotômicas superadas, amigo-inimigo, política-guerra, e, assim, potencializando os riscos de autodestruição da humanidade. No seu entender, o fim da economia nacional em face da interdependência entre as nações conclui o ciclo dos reformismos nacionais e somente uma política de cooperação poderá evitar os traumas de velha ordem agonizante. Diz Vacca, abre aspas, a ideia moderna de comunismo é um projeto de unidade solidária do gênero humano. Esta unidade é concebida, portanto, como elaboração nunca plenamente acabada das diferenças e das capacidades dos indivíduos, dos grupos sociais, das etnias, das culturas e das nações. Somente uma concepção política corresponde a esta visão do desenvolvimento possível da humanidade, a democracia como meio e como fim.
O desenvolvimento pleno da democracia postula, então, a superação da ordem mundial baseada no papel protagonista dos Estados-nações. Isso requer a cooperação entre os povos, as formas mais variadas de integração supranacional, na interdependência e na reciprocidade, o desenvolvimento de elementos de governo mundial caracterizados por institutos inéditos de democracia internacional, fecha aspas. Mas o desenvolvimento intelectual mais pleno, mais acabado, em relação às questões que envolvem os dilemas do mundo contemporâneo, seus impasses e suas perspectivas parecem encontrar-se nos trabalhos do intelectual religioso Shoghi Effendi, que, em Chamado às Nações, assim se pronuncia, abre aspas. A unificação da humanidade inteira é o distintivo da etapa da qual a sociedade humana atualmente se aproxima. A unidade de família, a de tribo, a de cidade-estado e a de estado-nação foram sucessivamente tentadas e completamente estabelecidas. A unidade do mundo é agora a meta a qual a humanidade, em sua aflição, dirige seus esforços. O processo de formar nações já chegou ao fim. O que podem significar estas palavras profundas, senão a limitação inevitável da soberania nacional restrita, como prólogo indispensável à formação da futura união de todas as nações do mundo? Alguma forma de superestado mundial há de evoluir, cuja autoridade todas as nações do mundo cederão de boa vontade todo e qualquer direito de fazer guerra, certos direitos de cobrar impostos e todos os direitos de possuir armamentos, além do necessário para a manutenção da ordem interna nos seus respectivos domínios. Tal Estado incluiria dentro de sua órbita um executivo internacional, capaz de exercer autoridade suprema e indiscutível sobre qualquer membro recalcitrante da comunidade. Um parlamento mundial, cujos membros seriam eleitos pelo povo nos seus respectivos países e cuja eleição seria confirmada pelos respectivos governos, e um Supremo Tribunal, cujas decisões teriam efeito compulsório, mesmo no caso de as partes envolvidas não concordarem voluntariamente as questões à sua consideração. Um idioma mundial será criado ou escolhido dentre as línguas existentes e será ensinado em todas as escolas de todas as nações federadas como auxiliar à língua nativa. Uma escrita mundial, uma literatura mundial, um sistema uniforme de moeda, de pesos e medidas simplificarão e facilitarão o intercâmbio e entendimento entre as nações e raças da humanidade. Em tal sociedade mundial, a ciência e a religião, as duas forças mais potentes da vida humana, serão reconciliadas, assim cooperando e desenvolvendo-se harmoniosamente. Os recursos econômicos do mundo serão organizados, suas fontes de matérias-primas serão coordenadas e desenvolvidas, e a distribuição de seus produtos será regulada de um modo equitativo. Longe de ter em mira a subvenção dos alicerces da sociedade existente, ele procura alargar sua base e remodelar as instituições de acordo com as necessidades de um mundo sempre em transição. Não pode estar em conflito com nenhuma obrigação legítima, nem minar qualquer lealdade essencial. Seu fim não é abafar a chama de um patriotismo são e inteligente no coração dos homens, nem abolir o sistema de autonomia nacional, que é tão indispensável como freio dos males da centralização excessiva. Não desconsidera tampouco, tenta suprimir as diversidades de origem étnica, climática, histórica, idiomática e de tradição, de pensamento e costumes que diferenciam os povos e as nações do mundo. Exige uma lealdade mais ampla, uma aspiração maior que qualquer outro que jamais animou a raça humana. Insiste em que os impulsos e os interesses nacionais sejam subordinados às necessidades de um mundo unificado. Repudia a centralização excessiva por um lado e, ao mesmo tempo, nega qualquer tentativa de uniformidade. Seu lema é a unidade na diversidade. Exige nada menos que a reconstrução e desmilitarização de todo o mundo civilizado, um mundo organicamente unificado em todos os aspectos essenciais de sua vida, e não obstante tudo isso, infinitamente variado quanto às características nacionais das suas unidades federadas. Fecha aspas.
A estupenda proposição de Chogyam Effendi é tão rica em proposições novas que convém analisar alguns de seus aspectos centrais. Esta nova visão de organização mundial, que parte da constatação da interdependência dos países, exige a unidade nas esferas econômica, social e política. Sua expressão institucional se assenta num sistema federado de nações, dotado de um poder legislativo, executivo e judiciário, e uma força militar internacional organizada para a defesa e manutenção das normas de um novo Código Internacional. Os princípios basilares nos quais são ordenadas estas novas instituições mundiais são cooperação mútua, solidariedade entre povos e proteção da humanidade. Neste sistema federado de nações, corpo único da humanidade, as diversidades étnicas, culturais, de língua, pensamento e hábitos devem ser compreendidas como expressões naturais e fecundas das diferenças do gênero humano e, portanto, constantemente renovadas. Afasta, por conseguinte, qualquer pretensão à uniformidade absoluta entre povos distintos. O esforço na busca desta nova ordem mundial não parte da crença de que os homens e as nações são perfeitos em sua conduta moral e desprovidos de interesses materiais. Longe disso. Parte, sim, da convicção de que a atual situação da humanidade, com todas as perversidades e tribulações que hão ainda de se manifestar, clama por uma ordem organicamente estruturada e equânime em seus princípios. Exige da raça humana uma mobilização e um esforço supremo para consagrar um novo convênio entre as nações, o estabelecimento de novas instituições, o ordenamento de novas cláusulas objetivas e bem definidas que deverão reger o mundo em novas bases. Neste tratado, compreensível à mais simples razão humana, as fronteiras e limites de cada país seriam claramente definidas, as relações entre governos, suas obrigações e direitos objetivamente delineados. Igualmente, os armamentos de cada país severamente limitados e controlados, e as consignas de paz e justiça mundiais içadas pelos países como centro de suas relações. Neste sistema, o princípio da força se subordina ao princípio da justiça. As nações poderão ter suas forças armadas próprias de autodefesa, exclusivamente para a solução das contendas internas, e caso haja insurgência belicosa por parte de alguma nação, aos princípios que regulam a harmonia do mundo, os países federados, através de sua força internacional, estarão autorizados a debelar os provocadores. Tal como no corpo humano, quando se procura evitar que uma ferida contamine e adoeça o corpo inteiro. 5. A nação como pilar do Estado supranacional. Não se confunda esta centralização com a eliminação da nação. Em realidade, as nações são os pilares deste sistema federado, e dentro delas, a descentralização político-administrativa nas unidades menores, como a cidade, o povoado, etc. É um imperativo para o exercício da democracia. Sempre é bom frisar que uma comunidade mundial, tal como está sendo concebida, longe de sufocar legítimas aspirações dos seus Estados-membros, bem como dos indivíduos que os integram na realidade, é a que pode verdadeiramente consagrar e salvaguardar a autonomia dos Estados e a liberdade e iniciativa dos indivíduos que os compõem. Como o compromisso de construir um corpo federado de nações depende dos Estados-membros, os objetivos legítimos dos Estados deverão estar em harmonia com a meta de unidade mundial, de sorte que esta nova autonomia será a medida pela qual os Estados funcionarão como componente vital de um corpo unificado. 6. As bases econômicas do Estado supranacional. As bases de uma economia mundial, controladas por um órgão supranacional, certamente não comportariam os diversos mecanismos de proteção adotados atualmente pelos países, tais como reservas de mercado, taxas de importação, restrições legais das mais variadas formas para produtos estrangeiros, etc. Da mesma forma, a liberalização do comércio não poderia se basear na doutrina do laissez-faire, na qual as forças cegas do mercado regulariam a economia. Muito longe disso, uma economia sem limitações de fronteiras, mas baseada no princípio da cooperação,
e simetria entre as nações e que vise a promoção do bem-estar conjunto dos povos do mundo inteiro. Certamente exigirá que as instituições e autoridades monetárias responsáveis pela distribuição do dinheiro e do crédito mundial sejam subordinadas ao governo mundial. Os Estados nacionais, embora autônomos na administração de seus países, mas como componentes de um mundo unificado, deverão ceder certos direitos às instituições supranacionais para que os novos mecanismos de economia mundial possam corrigir as absurdas distorções atuais. A adoção de uma única moeda internacional independente, um tributo a ser incidido sobre as nações, por exemplo, são medidas que poderiam ser implementadas com vistas a um novo ordenamento econômico entre as nações, a um certo grau de planejamento e previsão que suprima as tendências de concentração e de desequilíbrio produzidas pelas forças cegas do mercado. O princípio da equidade deve ser aplicado simultaneamente aos indivíduos e às nações, levando-se em conta que a importante questão econômica não pode ser resolvida hoje, senão em escala mundial. Como organismos de um só corpo, não podem alguns países gozarem de prosperidade, padecem de extrema miséria. O corpo inteiro haverá de padecer se não existir um padrão mínimo universal de vida. Como organismos de um só corpo, não podem alguns países gozarem de prosperidade, enquanto outros padecem de extrema miséria. O corpo inteiro haverá de padecer se não existir um padrão mínimo universal de vida e limitações do poder econômico dos indivíduos e dos países. Depreende-se do que foi dito que a marca preponderante do mundo contemporâneo, assentada no princípio da economia de mercado, deve incorporar um outro valor, o da economia social. Se no mundo antigo a sobrevivência de muitos dependia da caridade de outros, hoje, em vista da abundante base material das sociedades, o desemprego, a mendicância e a miséria impostas a milhões de pessoas nada mais é do que a injustiça manifesta. Atualmente não há razões, salvo por egoísmo desenfreado, para não se abolir a lei da luta pela sobrevivência. Uma civilização na qual os fundamentos da economia relevam o social, o significado do ato de trabalhar deve assumir outro valor. O trabalho não pode ser objeto mercadoria que se concretiza e se valoriza ao sabor das leis da oferta e procura. Ao contrário, deve ser erigido e cultuado ao nível máximo de respeito e adoração, compreendido como ato de servir e como o principal provedor das necessidades do indivíduo e, como tal, indispensável para o ser humano. O desemprego estrutural que impele multidões de pessoas à marginalidade de toda a ordem é uma brutalidade e ignomínia inaceitáveis. Todos devem trabalhar, nenhum rico pode ser ocioso e nenhum pobre vadio. As relações entre o capital e o trabalho devem incorporar outros paradigmas que eliminem a acumulação excessiva de riqueza, o estado de penúria dos empregados e o descontentamento provocador de greves. Um salário que assegure uma vida decente, inclusive que ampare o trabalhador em sua aposentadoria, deve se constituir no direito mais elementar. Entretanto, os empregados não devem usufruir das riquezas que produzem apenas pela via dos salários. Devem ser sócios do capital, proprietários de parcelas de ações, de modo a se beneficiarem dos lucros gerais da empresa. Somente tornando o capital mais social os empregados partícipes nos rendimentos da empresa, as pessoas poderão se entregar com alma ao trabalho. Finalizando este capítulo, convém repetir que os fundamentos de toda a estrutura econômica se assentam em duas ideias chaves: reciprocidade e simetria. Embora o mundo se apresente como um só corpo, a ausência de uma justa proporção entre nações e indivíduos na criação e usufruto da riqueza é o grande problema econômico e social a ser resolvido. E como a autonomia econômica nacional, além de inexequível, será sempre fonte de conflitos perigosos, é fundamental que o corretivo para os candentes problemas seja aplicado em escala mundial. Um sistema mais cooperativo que imponha limites à desenfreada competição, um planejamento que evite o caos. Eis as formas que permitirão aos países maior moderação na arte de criar e distribuir riquezas, fazendo com que seus cidadãos desfrutem de bem-estar e potencializem suas plenas capacidades. 7.
os valores universais e a justiça como princípio operacional. As ideias anteriormente esboçadas, pelo seu caráter transformador, pelos novos valores nos que se apoiam, partem do pressuposto de que a predominância do egoísmo e da agressividade nos homens é um fato determinado historicamente, e não um dado imanente na conduta dos homens. Aqueles que acreditam que os homens serão sempre incorrigivelmente maus, a rigor, não podem oferecer nenhuma saída para os atuais impasses, salvo a barbárie social como um fim inevitável. Numa sociedade mundial, os valores sociais de natureza universal não podem se chocar com os valores nacionais. Não se trata de substituir os elementos de cidadania nacional por outros de âmbito maior. Deve haver, sim, uma complementação no campo dos direitos e na cultura, de forma a inspirar um compromisso com uma ética global, na qual o conceito de cidadania nacional seja estendido como o conceito de cidadania mundial. Não se trata, pois, de desprezar ou até mesmo de reduzir os legítimos sentimentos de um patriotismo sadio, mas de criar um espírito de lealdade mais ampla que capacite as pessoas a flexibilizarem seus sentimentos de afeto e respeito, que dedicam aos cidadãos de seu país até à humanidade como um todo. É neste sentido que atividades internacionais como a ECO 92 assumem significativa importância, não obstante os parcos resultados imediatos, pois estimulam sentimentos de solidariedade e afeição mútua entre os povos. O conceito de cidadania mundial, pois, deve ser a expressão do mais veemente protesto contra todas as formas de exploração do ser humano, contra todos os preconceitos que infundem sentimentos de superioridade. Exige novas compreensões acerca das raízes do ser humano, admite que todos somos ramos de uma só árvore, flores de um só jardim. Por isso, combater o nacionalismo fanático e os preconceitos racistas que graçam pelo mundo e que alimentam guerras entre povos e nações é hoje um dever dos governantes de qualquer cidadão minimamente sérios. Da mesma forma, combater os preconceitos de sexo que introduzem hábitos danosos ao desenvolvimento do ser humano e que estão refletidos em todos os espaços da vida social e familiar, no local de trabalho, no mundo da política, etc., a romper grilhões que afligem a metade da humanidade constituída de mulheres. Aliás, a propósito dessa importante questão, nada mais elucidativo que uma velha metáfora que afirma o seguinte, abre aspas, a humanidade é como um pássaro, numa asa o homem, noutra a mulher. Somente a igualdade entre ambos potencializará plenamente o seu voo, fecha aspas. A velha tese do igualitarismo, que sufoca as diferenças inatas entre os indivíduos que os força a serem iguais no usufruto da riqueza, seja no trabalho assalariado, na indústria ou no comércio, que intenta uniformização das capacitações individuais, deve ser entendida como um atentado à natureza humana. Entretanto, se a igualdade absoluta não é recomendável, por outro lado, faz-se necessário que regras e leis sejam estabelecidas para regularizar as fortunas dos indivíduos e também para limitar a pobreza das massas. A justiça deve ser o pilar básico das sociedades civilizadas, a força motriz do relacionamento humano e sua primazia como princípio operacional deve ser refletida no âmago espiritual de uma nação. Somente assim, as potencialidades latentes da humanidade poderão se liberar em forma de serviço ao bem-estar humano. O direito a um governo justo, que saiba aplicar os princípios de justiça, é fundamental para o progresso nos assuntos humanos. O verdadeiro tesouro de uma nação são as pessoas, seu povo. É fundamental que este principal recurso de uma nação seja aprimorado, cultivado e desenvolvido de forma direta, precisamente no local onde se encontra. Em um país, muitas leis e normas exigem enfoques nacionais ou regionais. Entretanto, é na comunidade que as pessoas vivem e se relacionam. Portanto, é fundamental um equilíbrio entre a autoridade centralizada e a descentralizada. Estimular os cidadãos em seu próprio âmbito a participarem das decisões que mais diretamente afetam suas vidas é uma forma de aplicar o princípio de justiça, já que esta também depende do nível social em que se materializa e da maneira com que as decisões são tomadas.
Não há justiça em sociedades que apresentam extremos de riqueza e pobreza. As leis que regem um país devem permitir o questionamento de tal situação. Devem criar normas que regulem a apropriação da riqueza. Combater a escandalosa disparidade entre ricos e pobres, que coloca muitos países em virtual estado de guerra civil, exige o abandono do velho argumento desenvolvimentista, que condiciona a solução deste gravíssimo problema social a um certo estágio indefinível da economia. A busca de um melhor desenvolvimento econômico é sempre um objetivo fundamental, mas não pode servir de justificativa para a manutenção de um status quo injusto. Um tratamento eficaz desta urgente questão está requerendo uma nova abordagem do assunto, uma ação combinada de meios práticos, morais e espirituais, um ambiente isento de polêmicas econômicas e ideológicas, na qual haja participação dos envolvidos nas decisões. No Brasil, a campanha pela cidadania contra a fome, a miséria e pela vida, liderada pelo militante Betinho, ilustra bem o que se quer dizer. O estado penoso em que atualmente se encontra a realidade da justiça impõe rigorosa reflexão para a consecução dos verdadeiros ideais que o referido princípio engendra. Como fonte reguladora de conduta dos indivíduos e nações, as leis e estruturas coercitivas adequadas são, obviamente, imperativas. Contudo, esta é uma época singular, de um mundo marcado pela pobreza, tumulto e decadência gerais, e, neste quadro, tem-se a impressão de que somente novos padrões morais e espirituais podem estimular e amparar novas atitudes dos homens. Se tal assertiva for verdadeira, então a moral não pode ser relegada a plano secundário, tampouco entendida como mera expressão de regras de conduta ou elenco de virtudes humanas. Antes, deve ser entendida como um princípio organizacional. Valorizada como fator dinâmico e compreendida como expressão da natureza espiritual dos homens a partir do mundo material concreto. Certamente, este novo paradigma moral somente se realiza quando o indivíduo, ao mesmo tempo em que desenvolve seu próprio caráter, também colabora na transformação da própria sociedade. Por outro lado, esse propósito duplo somente poderá ser alcançado quando o tema referente à formação do caráter das pessoas se transformar em preocupação social e se integrar aos processos de educação, entendida esta palavra em sentido amplo. Somente cultivando o espírito e lastreando-o em intensos processos educativos, os nobres valores humanos podem se transformar em sentimentos normais e ações concretas. Na busca de efetiva justiça, não convém que as questões sejam colocadas em formas de dualidades maniqueístas. Capitalismos versus socialismo, direitos dos indivíduos versus as preocupações da sociedade, etc. Tais dicotomias confundem a realidade e obscurecem a procura de soluções justas. A questão verdadeira é saber onde os limites devem ser traçados em cada caso concreto. Por exemplo, é óbvio que deve existir a propriedade privada, mas também é óbvio que ao Estado cabe exercer o controle e a regulamentação apropriadas da utilização da riqueza da nação, especialmente onde recursos críticos estiverem envolvidos. Enfim, difundir o sentimento de justiça e criar mecanismos para aplicá-la, eis o pilar no qual uma sociedade poderá ser encorajada a liberar suas energias e construir uma verdadeira civilização. 8. O princípio da unidade do gênero humano. Historicamente, os homens estão sempre se agregando em diferentes níveis de unidade. A família, a tribo, a raça, o sindicato, a associação, a nação são exemplos desses centros coletivos, nos quais se expressam distintos modos de sociabilidade humana. A atual etapa histórica, em suas tensões, contradições, angústias e desorientações, reflete exatamente o esgotamento de um nível de unidade e, por conseguinte, a necessidade de outro patamar coletivo. Agora, os Estados nacionais soberanos deverão evoluir para um novo sistema que os agregue em um corpo federado mundial, mais democrático e mais justo, em que o conceito de cidadão nacional é estendido para o conceito de cidadão do mundo.
O princípio que ampara tal transformação orgânica é o princípio da unidade do gênero humano, o qual, por sua vez, longe de expressar um mero apelo emocional aos princípios de fraternidade humana, reflete a atual etapa da humanidade que, neste momento, clama por unidade orgânica no plano da política, já que no domínio do econômico e das comunicações, a interdependência está definitivamente fincada. O reconhecimento deste princípio golpeia mortalmente a base de todos os tipos de preconceitos relacionados com raça, classe social, cor da pele, crença religiosa, nacionalidade, sexo e grau de civilização material. Em suma, de tudo o que faz com que os indivíduos se considerem superiores uns aos outros. Portanto, o êxito de qualquer intento que vise a paz mundial, a reorganização da estrutura das sociedades e a consolidação de novos valores sociais depende da aceitação deste princípio que consagra a unidade da humanidade como ideia-chave. 9. Aspectos da transição. A consecução de tais objetivos coloca certamente como questão crucial a problemática do poder. De certo, nenhuma ordem mundial lastreada num sistema federado de países com novas instituições será construída sem uma transferência voluntária de parcela de poder por parte dos países, principalmente dos mais fortes. Tal processo, inevitavelmente, demandará ajustes de natureza conflituosa nas esferas do poder dominante, cujo grau e profundidade é impossível precisar. Aliás, sob este aspecto, a história de formação dos Estados nacionais de vários países é revelador da brutal resistência, inclusive com guerras civis, de que são exemplos os Estados Unidos da América e Itália, e, mais recentemente, os países mais abrigados pela comunidade soviética e que hoje buscam independência. O reconhecimento deste aspecto trágico da história dos povos, entretanto, não significa que a busca de um novo patamar de unidade humana se dá por repetição. Antes, esse reconhecimento deve reafirmar a urgência do momento histórico e o incansável esforço a que devem dedicar-se os homens, em particular os líderes políticos, na consecução desse necessário e audacioso projeto político jamais imaginado e que só pode ser concretizado numa nova ordem mundial. Cumpre observar os aspectos de transição ora em curso num mundo que apresenta não somente uma tendência à desagregação. Simultaneamente e de forma diferenciada, elementos de unificação sinalizam outros rumos. Podemos destacar, por exemplo, a própria existência da Organização das Nações Unidas, a ONU, apesar das suas enormes limitações, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, General Agreement on Tariffs and Trade, GATT, como palco mundial para discussões econômicas, as inúmeras organizações humanitárias internacionais, as recentes organizações não governamentais, ONGs, o Bloco Econômico Europeu, a constituição de forças coligadas na Guerra do Golfo, eventos internacionais como a ECO 92, o ecologismo, os variados convênios de cooperação entre países nas áreas de pesquisa científica, empreendimentos culturais, econômicos, etc., o movimento feminista, a formação cada vez mais acentuada de organismos internacionais da sociedade civil e etc. Registre-se também que o grau de desenvolvimento adquirido pelas ciências e tecnologias avançadas fornece à humanidade os meios práticos para resolver grande parte dos monumentais problemas que hoje o mundo vivencia. Da mesma forma, a enorme burocracia altamente especializada que foi formada nos órgãos internacionais poderia servir de suporte para uma organização mundial em novos moldes. As novas estruturas mundiais, requeridas pelos processos de mudança em curso, dificilmente se adaptarão às atuais regras e práticas da ONU em vista do seu caráter antidemocrático que concede ao seu Conselho de Segurança um poder excessivo, tornando as demais nações do mundo meros participantes sem peso nas principais decisões. Hoje, por força dos poderosos meios de comunicação em massa que transmitem diariamente o caos do mundo, qualquer cidadão comum percebe tanto a fragilidade da ONU na administração das crises e barbáries que continuamente explodem pelos quadrantes do mundo, quanto à necessidade de uma profunda mutação em seu interior para o cumprimento de uma nova política,
na qual a proteção da humanidade seja seu eixo central e a base legitimadora para novas estruturas de poder. Os aspectos da transição são extremamente relevantes, em particular sobre as mudanças estruturais da ONU, razão pela qual é conveniente refletir sobre o que escreveu o pensador político Hélio Jaguaribe, a propósito de seu ensaio intitulado A Nova Ordem Mundial. Abre aspas. Uma ordem mundial estável, racional e justa supõe a existência de um sistema de normas e procedimentos, um sistema realista, justo e capaz de ser cumprido, que permita a administração eficaz dos principais interesses coletivos da humanidade. Não obstante as já mencionadas tendências de longo prazo no sentido da liberdade e da igualdade, qualquer acordo viável para o estabelecimento de uma ordem mundial estável tem de levar em conta as atuais realidades do poderio mundial em sua acepção mais ampla, militar, econômica, tecnológica, cultural e demográfica. O espaço para a justiça social é aferido pelas hierarquias de poder, nacionais e internacionais. Dentro das condições já citadas, a problemática da ordem mundial apresenta hoje duas dimensões. Uma delas concerne as principais questões de conteúdo, que requerem regulamentação internacional. A outra concerne ao sistema institucional de fato, capaz de regulamentar, administrar e fazer cumprir a ordem mundial racional e justa. São amplamente reconhecidas, em princípio, as questões que mais requerem regulamentação internacional. O mundo precisa de um sistema racional e justo para promover o desenvolvimento sustentável, tomando medidas de proteção ecológica. O mundo precisa de paz global e regional. Precisa de regimes adequados à regulamentação internacional das comunicações, dos transportes, da informação, da saúde, da nutrição, do saneamento, da educação e da tecnologia, bem como das oscilações e transferências de capital e mão de obra. Com relação a essas questões básicas, o que está em jogo não é o reconhecimento de uma necessária regulamentação internacional, mas sim um modo de implementá-la e compatibilizar os conflitos de interesse. Falta, porém, essencialmente, um sistema internacional que se encarregue da regulamentação e da administração gerais dos principais interesses coletivos do mundo. Procedendo-se a ajustes no regime decisório da ONU, ficaria reservada às grandes potências, supondo-se uma revisão realista e periódica dessa categoria de países, uma atuação decisiva nos organismos governamentais da organização, como o Conselho de Segurança, e caberia à Assembleia Geral, paralelamente às suas funções deliberativas, o poder de veto, por significativa maioria, a decisões que contrariassem os interesses de grande número de países ou povos. Fecha aspas. O modelo proposto por Hélio Jaguaribe, assim como outros do campo do racional realismo, é fundamental para discussões de alternativas factíveis. Entretanto, em face da magnitude das transformações que o mundo impõe, as estruturas de poder político adequadas para tal finalidade necessitam de um suporte que não se localiza apenas no universo da razão política. Questões relacionadas à paz mundial, a um sistema de cooperação entre nações, a luta contra o fanatismo racial e nacional e contra a miséria dos povos evocam atitudes morais ou espirituais como balizadoras de ações práticas, dificilmente consolidáveis quanto amparadas exclusivamente em acordos políticos. A importância desses valores humanos, erigidos sob forma de princípios, reside no fato de que representam hoje necessidades conscientes da massa, legitimam e estimulam ações, civilizam o homem, criam vontades, desenvolvem atitudes éticas e morais e uma dinâmica que facilita a identificação e implementação de medidas práticas. E o principal valor que ampara tal transformação orgânica é o princípio da unidade do gênero humano. 10. Conclusão. Compartilho da ideia de que a humanidade, à semelhança do indivíduo que evolui, também pode chegar a um estado de maturidade. O princípio da unidade do gênero humano constitui, a meu ver, a mais potente fonte geradora de capacitação humana e hoje se apresenta como uma necessidade objetiva. Quanto às suas possibilidades de concretização, entretanto, uma grande incógnita permeia a questão. Será esta unidade obtida pela lógica da razão ou pela lógica do sofrimento? Os que consideram a dramaticidade da presente conjuntura mundial um mero devaneio catastrofista
alegando a inexistência de base científica para previsões de grande alcance, em realidade acabam engendrando uma perigosa passividade política. Suas ações são meramente relativas, com a agravante de que fica-se assim à mercê de acontecimentos futuros de alta carga explosiva. Quanto àqueles que considerem irrelevante a discussão sobre uma futura nova ordem mundial, sob a alegação de que a angustiante realidade imediata, tal como a fome e a miséria, exige respostas imediatas no plano concreto e localizado, na verdade, recorrem a uma falsa oposição. Opõem ações parciais às ações globais. Proclamam medidas para o momento presente e rejeitam o dever. Opõem o visível, concreto e imediato que constitui o problema a um suposto futuro incerto e abstrato, imaginado sob a forma de estado supranacional, que é a solução. Tais formas de pensar, contudo, somente confundem o problema. A questão que se coloca é a seguinte: os dilemas do mundo contemporâneo, a barbárie em curso, as tensões e contradições que explodem sem cessar de forma imprevisível e veloz, são passíveis de solução no atual quadro de poder mundial? É possível algum tipo de invulnerabilidade nacional frente a processos em um mundo marcado pela interdependência? Na verdade, tudo indica que hoje a ação do todo assume maior significado e urgência do que a ação das partes, sem que isto implique em negá-las. Quanto àqueles que percebem as mudanças em curso e compreendem-nas como sinalizadoras de algo novo, mas que, todavia, são céticos quanto à preeminência da construção de novas estruturas sociais, ou seja, de ferramentas humanas criadas conscientemente com vistas a debelar os efeitos nocivos de um processo de desagregação em toda a linha, da mesma forma que os céticos acabam também engendrando uma passividade política. No máximo, poderão ser brilhantes comentadores de acontecimentos, porque saberão, pelo menos, explicá-las na profundidade que merecem. Os que compreendem a senilidade da velha ordem e proclamam a urgência do momento histórico querem apenas que a razão seja a fonte de mudanças. De qualquer maneira, com razão ou com violência, a velha ordem agonizante deverá ser substituída por uma nova. A diferença é o tributo de sofrimento que a humanidade terá que pagar por seu processo de parto. Oxalá as lideranças políticas possam discernir momentos históricos do período histórico, e que a angústia presente na pergunta sobre qual o sentido, o rumo desta nova etapa humana, encontre uma resposta adequada. Muito obrigado.